Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a produção de textos. Produção de textos para séries iniciais, para os alunos que estão começando o processo da leitura e da escrita. Então, como nós podemos fazer para que a sua produção de textos, para que a produção de textos do seu filho, do seu aluno, seja feito de uma forma criativa, que tenha bons resultados? Primeiro, vocês têm que seguir esses 5 passo a passo que eu trago hoje para vocês. Isso é um hábito. Toda pessoa que escreve precisa seguir esses passos para ter sucesso no seu texto. Então, o primeiro passo, planejar. Todo texto requer um planejamento prévio. Tudo na nossa vida requer um planejamento. Primeiro a gente pensa, estipula como nós queremos fazer. No caso de um texto, você vai criar um texto narrativo, já imagina onde que essa história vai acontecer. Qual é o cenário que eu gostaria para essa história? Quem são os personagens que eu gostaria que participasse dessa história? O que eles vão fazer? Qual vai ser o problema que eu imagino que vai acontecer nessa história que vai gerar um bom desenvolvimento e que vai dar curiosidade ao leitor, que vai trazer qualidade para o texto que eu estou escrevendo? Como que eu quero que esse problema seja resolvido? Você já pensa, planeja antes de começar a escrever em tudo que você quer que aconteça naquele texto. Depois do planejamento, segundo passo, rascunho. Isso é muito importante. Muitas pessoas não valorizam o rascunho, mas o rascunho é um momento onde a pessoa erra e não se preocupa com o erro, porque aquilo ali não vai ser o resultado final da sua produção. Enquanto você está fazendo o rascunho, você não precisa preocupar tanto com a escrita correta naquele momento, porque depois você vai ter uma oportunidade para estar fazendo essas correções. Então, nesse momento, sua preocupação maior está ligada à criatividade do que você está criando. Terminou o rascunho? Aí sim, é a hora da revisão. Agora você vai ler o que você escreveu, você vai fazer a correção dos erros de escrita, você vai observar se ficou faltando alguma parte a ser mencionada e que por isso está fazendo falta no resultado final do seu texto. É hora de você pedir, inclusive, uma pessoa para ler para você, te dar uma sugestão, o que você pode acrescentar, o que você deveria tirar, como você deveria escrever determinada frase para ela ficar mais interessante para o leitor, e faça as correções necessárias nesse momento. Depois do seu texto revisado e corrigido, é a hora da reescrita. Então, nós vamos passar a limpo esse texto. Hoje em dia, muitas crianças não estão mais acostumadas com esse termo, passar a limpo. E esse termo é um termo muito importante na educação, porque tudo que a gente escreve para alguém ler. Sempre terá alguém para ler os nossos textos. E se a gente escrever de qualquer forma, se a gente escrever ilegível, esse já vai ser o primeiro passo para causar na pessoa uma falta de curiosidade, falta de vontade de estar lendo aquele texto. Então, para que isso não aconteça, passar a limpo, utilizar uma letra que seja legível. No caso de pessoas maiores, né, que já têm uma estrutura alfabética já concretizada, pode estar utilizando meios de comunicação digitáveis, como o computador, por exemplo, né? Mas para séries iniciais, para as crianças que escreve a punho mesmo, que precisa acostumar com esse hábito da escrita, então fazer uma letra melhor, né? Caprichar um pouco mais na letra. E só depois que o texto está prontinho é que é feita a divulgação, ou seja, é que ele estará disponível para que outras pessoas leiam o que foi escrito. As características de um texto narrativo. O texto narrativo, ele se divide basicamente em 3 partes. Quais são elas?
o início, o meio e o fim. O que deve acontecer no início de toda a história narrativa? Ele tem que identificar o local, o cenário, quando a história aconteceu. É nessa parte que se diz à pessoa que está lendo quando, onde a história aconteceu. São apresentados os personagens principais e se conta algo interessante sobre eles. É no início do texto que a gente tem a primeira ideia do que vai acontecer. É nesse momento que a gente já percebe que vai acontecer um problema. Ele nos dá uma ideia do problema. E aí aparece um problema. E se apareceu o problema, é o meio. O meio da história aparece o problema, que é o conflito. Algo acontece nessa história que muda a rotina dos personagens e dá início a uma série de acontecimentos. Todo o desenvolvimento da história narrativa gira em torno deste problema. Quando o problema é resolvido, chegou o fim da história. Então, no fim, o problema é resolvido. Então, pessoal, para ter um bom texto, esse passo a passo é muito importante, mas além disso, é muito importante a pessoa ter informações, ideias. Por isso, uma das ferramentas principais de se criar um bom texto é ser um bom leitor e também um bom ouvinte. Quanto mais você tem conhecimento das coisas que você vai falar, melhor o seu texto vai ficar. Lembrando que na produção de texto é muito importante a gente descrever tudo, descrever personagens, descrever o cenário, descrever o acontecimento, dar bastantes características, porque quando o leitor vai ler aquela história, ele precisa criar na sua mente, na sua cabeça, todo aquele ambiente. Ele precisa conseguir ver o lugar, ver o personagem, imaginar na sua cabeça como é aquele personagem, como é aquele cenário. E como que o leitor vai imaginar aquilo através da descrição. Quando você descreve como é o lugar, quando você descreve como é o personagem, o leitor consegue captar o que você estava querendo passar para ele. O bom texto é aquele texto que ele tem clareza de ideias. Qualquer pessoa lê e compreende o que leu. Fica a dica e para mais dicas, vai deixando os comentários o que você gostaria. Dá um like se gostou. E aí, a gente está aí, disponível para fazer mais vídeos. Beijos e até a próxima!